início, então, agora a revisão dos circuitos magnéticos. Dividi os slides em algumas partes para tentar ficar restrito aos 15 minutos nessa revisão. 15 minutos cada parte. Hoje nós vamos falar o objetivo é falar sobre a lei de Faraday. Veja que falar de circuitos magnéticos num curso de conversão de energia é fundamental. Todo o processo de conversão eletromecânica de energia acontece através de um processo eletromagnético. Então, definir, conhecer claramente, né, os componentes e a lei de Faraday, que talvez seja a lei mais importante, né, a regra mais importante desse nosso curso, é absolutamente fundamental. Eu preciso definir algumas grandezas: intensidade de campo H, a densidade de campo B, o fluxo e o fluxo concatenado. E é isso que vamos tentar fazer nesses próximos slides. Inicialmente, a gente tem que falar um pouco das grandezas, né? Essas grandezas são todas vetoriais, portanto, elas têm módulo e direção. A gente precisa saber, então, calcular qual é o módulo, calcular também qual é a direção. Tenho tentado usar letras em negrito para deixar claro que eu estou falando de um número, de um vetor. Então, tanto H quanto B são vetores que têm módulo e direção. Em geral, alguns livros falam que a intensidade de campo H está relacionada à causa, ou seja, eu preciso passar uma corrente para criar uma intensidade de campo H. A densidade de campo B está ligado à consequência, ou à força que aparece num dispositivo, ou o valor da tensão gerada, como a gente vai ver quando a gente definir a lei de Faraday, que é o objetivo dessa parte da nossa aula. Vamos começar, então, definindo intensidade de campo. E a intensidade de campo é definida pela lei de Ampère. A lei de Ampère é uma equação muito bonita e razoavelmente simples. Quando a gente olha essa equação, parece que é uma coisa complicada, mas não é. Ampère foi um daqueles primeiros cientistas que correram atrás e entenderam que, quando passa uma corrente num determinado elemento, num determinado condutor, ele provoca efeitos na vizinhança. Portanto, criou-se esse conceito, né, de um campo magnético, e H é definido como essa intensidade de campo magnético. Veja bem, que quer dizer a lei de Ampère? Diz que a integral de linha do H ao longo de um percurso é igual à integral dupla da densidade de corrente multiplicado pela área infinitesimal. Esse lado direito aqui da nossa equação, ele é absolutamente trivial, porque ele diz simplesmente que densidade de corrente vezes área vai ser a corrente total. Corrente total envolvida por essa linha de integração, aonde eu quero calcular o H em função do comprimento L. Em geral, fica mais simples fazer isso através de um exemplo. E a gente começa com um exemplo bastante simples, onde faz um condutor que está passando uma determinada corrente I, e eu quero calcular quanto que vale a intensidade de campo H a uma distância R. Certo? Então, tem um condutor passando uma corrente I, e eu quero determinar essa intensidade de campo H. Para determinar H, eu preciso calcular, ou preciso utilizar a lei de Ampère. Então, há uma distância R do centro do condutor, supondo que a permeabilidade seja constante, o que é super razoável. Em volta do condutor eu tenho ar tem permeabilidade constante. Eu quero calcular, então, a H, tá certo? Esse vetor H, ele vai ter um módulo constante e perpendicular a R a cada ponto da sua circunferência. Então, como aquele produto de H e L é um produto escalar, né, um produto, então eu tenho que saber sempre que a L é perpendicular a R, H também, os dois são colineares, portanto, o produto vai dar vezes o cosseno da diferença angular entre os dois, que é igual a zero, portanto, cosseno igual a 1. Então, a integral dessa equação fica muito simples fazendo essas considerações.
Veja só, essa integral de HDL vai ser simplesmente, se eu suponho H constante, eu tiro o H para fora da integral e fica simplesmente a integral de DL ao longo de uma circunferência, portanto, é 2πr. Para determinar a direção de H, eu preciso lembrar da regra da mão direita. Eu fiz um corte naquela figura do meu condutor conduzindo uma corrente I. Este xizinho aqui mostra a direção de I, ou seja, I está entrando no quadro negro. Portanto, se I está entrando no quadro negro, a regra da mão direita mostra que H estaria nesse ponto dirigido para a direita. Nesse ponto aqui estaria dirigido para a esquerda. A gente observa então que a gente consegue determinar quanto que vale a integral de linha de HDL. Basta agora resolver a segunda parte da equação, que é absolutamente trivial, uma vez que eu digo que o valor da corrente, né, a densidade da corrente multiplicada pela área é igual à corrente I. Portanto, nesse nosso exemplo, o módulo de H é dado pela corrente I dividida por 2πr e a direção foi dada pela regra da mão direita. Observe que quanto mais longe eu ficar do meu condutor, menor vai ser a intensidade do meu campo H. Definido o valor de H nessas circunstâncias, a gente pode definir quanto que vale B. B é uma grandeza que está relacionada com H dependendo do material. Quando eu integro B numa determinada superfície, eu consigo definir quanto que vale o fluxo magnético. Portanto, eu já calculei H e B estão relacionados pelo material. Em geral, se for o ar, a permeabilidade é 4π vezes 10 a menos 7. Eu consigo, então, calcular B e aí eu chego ao cálculo do fluxo. Veja que B também é um vetor e, para a maioria dos nossos problemas, B e S são colineares, portanto, esse produto vai ser B vezes a área vezes o cosseno do ângulo 2, cosseno é igual a 1 e some, tá certo? Basicamente, a gente pode simplificar dizendo que fluxo é igual a densidade de campo B multiplicado pela área. Vamos a mais um exemplo, que isso aí tudo fica ainda mais simples ainda. Olha só, eu quero calcular então a intensidade de campo H a uma distância R do centro de um toroide que tenha permeabilidade constante, que seja envolvido por N espiras. E nessa espira está passando uma corrente I. Evidentemente, para resolver esse problema, para calcular H nesse meu sisteminha, eu preciso de usar a lei de Ampère. A lei de Ampère tem aqueles dois fatores, né? Tem a integral ao longo deste meu caminho fechado de HDL vai ser igual à corrente total envolvida por essa linha. A corrente total envolvida é facilmente observável. Aqui está entrando I, aqui está entrando I, aqui está entrando I, portanto, a corrente total envolvida vai ser N vezes I, que a gente chama de força magnetomotriz. A direção do H também é fácil de ver pela regra da mão direita, ele será para cá, aqui em cima, para cá, aqui embaixo. Ele está subindo aqui pela regra da mão direita. Portanto, usando a lei de Ampère, reconhecendo então que esse valor, a corrente total envolvida, é igual a NI, a gente define esse valor NI como força magnetomotriz. Aí só falta fazer a integral de linha de H, que é constante, eu ponho para fora. H, eu integro então DL, que vai dar 2πr, e eu consigo então calcular que a intensidade de campo H, o módulo da intensidade de campo H vai ser a força magnetomotriz dividida pelo comprimento do meu caminho de integração, nesse caso 2πr. Seguindo, então, a gente vai tentar calcular agora quanto que vale o fluxo no toroide. Como eu disse, para calcular o fluxo φ, eu preciso primeiro calcular a densidade de fluxo B, certo? Primeiro, então, eu já sei que H é igual a NI dividido pelo comprimento, calculamos no exemplo anterior. O comprimento é fácil de se determinar, né? Eu pego um comprimento médio do meu toroide, então esse cara aqui é igual a um L médio ao longo do meu toroide. Se eu consigo calcular esse L médio
eu consigo calcular o B médio, se eu consigo calcular o H médio, eu consigo calcular o B médio, como eu disse, H e B estão relacionados pela permeabilidade ou pela facilidade de passagem do fluxo naquele determinado material. Então eu tenho que o B sai para fora do nosso integral, a gente multiplica por A, e a relação então entre fluxo e a força magnetomotriz, que está aqui, ó, eu substituir esse H médio por força magnetomotriz dividido pelo L, vai me dizer então que o fluxo é igual a força magnetomotriz que multiplica um determinado parâmetro. Nota que esse parâmetro aqui é muito parecido com a resistência de um circuito elétrico, ou com o inverso da resistência. Lembra que resistência é igual a L sobre condutividade vezes A. Aqui é L dividido pela permeabilidade vezes o comprimento S. É possível a gente calcular de uma forma um pouco mais precisa o valor dessa minha intensidade de campo e do meu fluxo. Se eu quiser calcular B, levando em consideração que ele varia com o raio R do meu toroide, essa integral, então, passa a ser um pouquinho mais complicada a hora que você define que B é constante ao longo da largura W e vai diminuindo à medida que R aumenta, mas essa complexidade que a gente põe na nossa resolução da equação, só para dizer que é fácil de fazer, não é complicado, integrar dr sobre R é super fácil, e é fácil mostrar que essa solução mais complexa, mais precisa, é muito parecida com a solução simplificada que nós achamos no exemplo anterior. De forma que, na maioria dos nossos problemas, a gente não precisa chegar na equação mais complicada. A base da nossa equação fica resolvida de uma forma simplificada. Então, a gente define relutância do caminho magnético como sendo L sobre μ0r, e a equação do fluxo fica sendo dada simplesmente por fluxo igual a força magnetomotriz dividido pela relutância do caminho magnético. Ainda preciso uma definição, que é a definição do fluxo concatenado, nada mais é que são as linhas de fluxo multiplicado pelo número de espiras da minha bobina, e uma vez definida o fluxo concatenado, eu chego na equação que eu queria chegar, que diz que a tensão gerada nos terminais da bobina será igual à variação do fluxo concatenado com o tempo. Esse sinal negativo na frente é chamada da lei de Lenz, que diz que a tensão gerada ela vai fazer aparecer uma tensão, no sentido que a corrente tentará se opor à variação do fluxo. Aqui é o fluxo concatenado, que a gente acabou de definir, e é importante a gente perceber que só haverá tensão gerada se houver variação do fluxo no tempo. Era isso que eu queria falar na primeira parte desses circuitos. Até a próxima. Obrigado.